Então, irmãos, amém? Amém. Então, irmãos, eu quero falar para vocês nessa noite que eu comecei a buscar o Espírito Santo de Deus e o Senhor já vinha falando ao meu coração e eu ainda estava com um pouquinho de, não digo medo para vocês, porque quando eu venho falar da parte de Deus, eu me preparo para isso, eu sei que Deus vai me usar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente vem e tem essa responsabilidade de subir aqui no altar para falar que Deus falou tal coisa, então você tem, porque depois, se você não tiver, Deus vai cobrar de você. Então eu digo para vocês nesse momento que eu ainda estava com um pouco do temor do Senhor no domingo, e o pastor Ney foi muito sábio mesmo aqui quando ele pregou e disse que Deus usa cada um da forma que Ele quer, né? Deus usa um para ensinar, outro para exortar, e é da forma do Senhor. Então eu digo para você nesse momento que naquela hora eu falei, bom, o Espírito Santo de Deus está falando comigo, porque naquele dia que o pastor me convidou, eu já comecei a falar para o Senhor, e o Senhor, Ele me usa, não gostaria na verdade, mas muitas das vezes que Deus me usa é para dar um puxãozinho daqui e dali, só que vocês não se preocupem, primeiro começa comigo lá na minha casa, eu tenho para dizer para os irmãos, e Deus já estava falando no meu coração qual era a palavra que era para me trazer aqui na igreja. Oh Jesus, mas, enfim, no domingo aqui o pastor Ney falou, né, sobre que a igreja que é união, né, e que para ter essa união nós somos um corpo, e o corpo ele precisa de todos os membros para ele funcionar direitinho, né? E eu ainda brinquei com a minha cunhada que estava ao meu redor da seguinte forma, que é verdade mesmo, porque às vezes você fala assim, aquele ali não faz falta, né? Aquele ali, foi azar. E eu vou trazer isso para você usando o meu corpo, né? No sábado teve o casamento da minha sobrinha e eu coloquei uma sandália que eu era acostumada a colocar ela direto, e o meu dedinho começou a apertar. Eu falei, eu vou pôr ela assim mesmo. Aí comecei a dar uns passos, de repente eu já não conseguia caminhar mais, porque estava doendo muito. Então eu cheguei em casa e falei, esse dedinho ele faz falta, assim, porque o Senhor já falava comigo. E o irmão dele, o pastor Ney, falou assim no domingo aqui na igreja, que qualquer parte do teu corpo que você perca, você vai sentir falta dele. E o meu dedinho, graças a Deus, ele está aqui. Ele só doeu, mas ele está aqui. E o que eu quero dizer para você nessa noite, sem mais perda de tempo, que quando é da parte do Senhor não adianta enrolação, você tem que falar mesmo. Então você olha para o teu redor, está tudo certo, meu irmão? Comigo lá na minha casa, graças a Deus, está tudo certo. Passei um mês abençoado com meu esposo, está voltando amanhã de férias, está tudo na bênção. Passemos a bênção nesse mês, eu tenho minhas filhas com saúde, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer para você, aqui dentro dessa arca está tudo certo? Deus está perguntando para você e para mim nessa noite, porque o Senhor me recordou a madrugada inteira, e não foi a Júlia que trocou agora para o berço e saiu da minha cama. Foi o Senhor falando comigo a noite inteira. Eu quase caí da cama, o Senhor perguntava para mim, está tudo certo? E eu falava com Deus, o que, Senhor? Porque eu não conseguia dormir. No momento da noite eu acordei e eu estava tremendo. E o Senhor me relatou uma coisa que muito me entristeceu. O Senhor mostrou lá na minha casa, eu dando risada, em alguma situação que não veio ao caso aqui. E aí o Senhor perguntou para mim, está tudo certo? E eu digo para vocês, não está tudo certo para mim, eu tenho certeza que para muitos dos irmãos aqui também não está tudo certo. Na vida de vocês dentro de casa talvez esteja, mas se nós somos um corpo aqui na igreja, não está tudo certo. Aqui nós somos um corpo só. Então existe o braço por um lado, existe o levita daquele outro, existe os diáconos na porta, existem os pastores que estão aqui para nos auxiliar, para puxar a orelha quando é necessário, tem a liderança da igreja. Então eu digo para você, só que o que aconteceu? Deus pergunta, eu já tenho falado aqui vários dias, o que aconteceu com todas essas cadeiras, meu irmão? Se lá na minha casa está tudo certo, se na minha parentela talvez não esteja tudo certo, então o que aconteceu? A irmã Silvana, que é líder do evangelismo, Deus sobrou muito de mim. A irmã Silvana, que é líder do evangelismo, como que dentro da minha casa está tudo certo? Então graças a Deus eu também acerto
dizer, aqui existe um grupo de evangelismo, existem pessoas que possam sair aí para fora. Então, meu irmão, se você tem aquele perrenguinho lá, aquele que ficou para trás, você pega e vai falar depois com a pastora. Se a pastora nos der autoridade para isso, vamos ir buscar sim, porque Deus falou que é para ir buscar aqueles que ficaram para trás. Porque senão Deus vai cobrar de mim e de você. Sabe por quê? Porque quando era para nós ter sentado na mesma mesa e dar risada, estava tudo certo. Agora eu e você esquecemos aquele, mas Silvana, mas você não sabe o que ele me fez. E se Deus fosse olhar para tudo que eu e você fizemos para Deus, naquele momento que a gente falava, Deus conta comigo em tal coisa e não contou coisa em cima nenhuma. Então, será que Deus pode agora esquecer de você? E Deus manda eu falar para você que é irmãos lá de trás, não é desses que deixaram agora não, irmão. Será o que eu e você fizemos para eles? Ou de repente você não fez nada? Você não se sinta mal porque eu estou falando, porque Deus falou comigo também. Nesse momento talvez você fale assim, mas eu não fiz nada. Mas está na hora de você ir lá e falar, então irmão, vamos voltar comigo. Depois que você for e fizer a tua parte, Deus está falando que você está liberado. Se você for falar assim, irmão, você me perdoa por aquela coisa, porque às vezes o inimigo é tão sujo, mas tão sujo que ele usa isso, que ele trabalha na cabeça daquela pessoa e daí daquela pessoa vai para outra e quando você vê, ele fez aquele revolvo, isso tudo, que esse é o trabalho do inimigo. Então eu digo para você, talvez isso não seja para você. Irmão, mas eu não fiz nada para ele. Mas volta lá e fala assim, meu irmão, eu estou aqui, eu quero te dar a mão, eu quero que você vá comigo, eu estou te pedindo perdão. Porque Deus, eu creio. Eu creio que eu me preparei, eu creio que eu orei, eu creio que eu jejuei e que eu não estou aqui falando loucura para vocês. Porque eu digo para você que você pode ir para a tua casa, encostar a tua cabeça no teu travesseiro e orar e falar, Deus, aquilo que a irmã Silvana falou que era da tua parte ou não era? Porque eu digo para você que se eu estou falando para vocês que alguma coisa que não seja da parte de Deus, Deus vai cobrar de mim, porque eu não sou criança na presença de Deus e eu sei como Deus age. Então eu digo para você nesse momento, se você fez algo para alguém que saiu dessa porta para fora aqui e que não veio mais, então você vá lá e peça perdão. Peça perdão, irmão, e perdão tem nome. Deus diz que perdão tem nome. Não te peço perdão pelo aquele dia, por qualquer coisa. Eu te peço perdão por isso, por isso e por isso. Deus fala isso. Você vai lá e fala isso, porque no momento que você fala todas as ciladas que o diabo formou e fez, vai ser quebrado em nome de Jesus. Então você não se envergonhe, porque eu sei que eu tenho coisas com minhas irmãs que às vezes eu fico meio assim, mas eu tenho pedido para o Senhor começar a trabalhar, porque eu falei assim, não fui eu que fiz, tudo bem, mas agora, como Deus falou comigo para mim vir falar que eu vou em todas as pessoas que eu deixei alguma coisa que de repente nem eu não fui, mas eu vou lá e vou falar, você me perdoa em nome de Jesus. Para minha irmã, Deus está trabalhando já ali na família do santo, que eu não conversava, alguma coisa que não era da minha parte também, mas eu vou lá, se for necessário, eu vou pedir perdão em nome de Jesus. Para minha irmã Sueli, que eu fui para o casamento da filha dela, você acredita se quiser, porque eu estou falando aqui, porque não adianta eu pregar uma coisa que eu não vi. Eu fui para o casamento da filha dela sem conversar com ela, aí você fala assim, mas você fez coisa? Não, eu não fiz nada, mas eu vou pedir perdão para ela em nome de Jesus. Então eu te digo nesse momento, seja lá na tua casa, seja onde for, porque irmãos, nós somos observados 24 horas, e nem tanto pelo nosso falar, e sim pelo nosso agir. Como que a gente quer que os nossos familiares, de repente até de dentro de casa, que eram aqui de dentro da igreja, façam alguma coisa, se eu e você não fazemos o que nós pregamos, o que nós falamos, que somos todos irmãos de união? Como? Se eu e você não fazemos isso, essas pessoas são as mais que nos acusam. E daí você vai falar, mas acusam porque são usadas pelo diabo? Não, porque nós não damos bom testemunho. Você concorda comigo? Então, o que a gente vai fazer? Vai começar a dar bom testemunho. Então, vamos sair aí, deixou alguma coisinha? Então, vamos pedir perdão em nome de Jesus. Deus está falando só isso. E eu só vou até onde Deus me falou. Deus está falando, então, se você vai falar assim, você está louca em cima, está dando uma de dor. Então, não estou dando uma de dor.
igreja, Deus usou a parte do altar. Antes da gente acabar, a gente fez um culto e depois ia para casa, esperar acho que umas 2 horas mais ou menos, e ia vir todo mundo para a vigília. E Deus usou ela para falar. Eu falei, eu não vou perder tempo não. Saí daquela mesma hora, fui lá, Esther, você me perdoa por isso, por isso, por isso. Porque perdão, quando você vai pedir, ele tem nome. Então eu te digo, eu creio no nome de Jesus, porque Deus falou para mim, Deus falou comigo que está tudo certo, que Deus vai abençoar, que esse é o ano, e eu vou mais à frente para você, que esse é o ano da vitória, esse é o ano da colheita. E cadê aqueles que colhem? Eles plantaram de alguma forma, Deus está falando que eles plantaram um pouquinho que seja. Você lembra da campanha do pastor Nascimento, quando ele deixou a árvore aqui, com todos os frutos? O que ele disse? Você pode vir colher a tua fruta agora. Aí tinha os irmãos que não tinham participado daquela campanha. E o que foi que ele disse? Ou você quer colher sozinho, vamos deixar os irmãos colherem também. Então quer dizer, aqueles que colheram lá, plantaram lá atrás, agora eles não têm direito de colher um pouquinho. Aí se eu e você formos lá e nada disso acontecer, não quiserem voltar de repente, aí sim nós estamos liberados da parte de Deus. Porque Deus, o que Deus mandou falar com vocês era isso. Vamos lá e fala, volta. Volta. Então, Deus, volta. Se quer voltar, volta. Porque Deus colocou no meu coração e muito me entristeceu que tem muita gente sofrendo. E sofrendo muito aí fora. Muito, porque Deus colocou assim para mim que, sabe, uma coisa assim, de dor dentro do meu coração. De dor mesmo. Que às vezes o que aparenta pra gente não é aquilo. Eu sei, porque às vezes eu encontro muito dessas pessoas aí, você fala, paz, ô, tá na onda. Será que eles estão dentro de uma arca por aí? Porque aqui nós estamos seguros. Aqui nós estamos seguros. Por mais que aconteça a ventania lá fora, aqui dentro, Deus está cobrindo todo mundo. E enquanto você está embaixo das asas de Deus, Deus está cobrindo. Quando você está lá fora, aí meu amigo, eu te digo que aí Deus não pode fazer nada, porque não adianta falar, cobrindo em oração. Você cobre em oração, mas não é da mesma forma, meu querido. Não é da mesma forma que Deus quer agir. Se tiver aqui dentro, pode estar tudo bem. Se for lá fora, está guardado aqui dentro. E quando está lá fora, o que você vai me dizer? Porque eu vou te fazer uma pergunta nesse momento. Se um desses que estão lá fora chegar a acontecer um problema de Deus vir para eles, ou o diabo armar uma cilada e cair em sepultura, quem de nós que estamos aqui dentro, ouvindo essa palavra, eu te digo nesse momento, que Deus está falando que você vai ter coragem de ir lá em cima e falar que está tudo certo, dar um abraço na pessoa, de repente, do familiar ali? Você não vai ter coragem. Eu espero, sinceramente, que você não tenha coragem. Porque eu digo uma coisa para você nesse momento, com toda a responsabilidade, sim, que traz a palavra de Deus você pregar. Eu enfatizo para você, volta porque eu creio que Deus vai fazer maravilha. Eu creio que todas essas cadeiras aqui, de repente não é completada pelos outros, porque você é aqueles lá aqui dentro. De repente para dar um chicotinho, porque eu te digo assim que muitos daqueles que saíram também não saíram na bênção de Deus, porque você encontra aí pela rua, você fala, e daí onde você está? Ah, eu fui lá, eu fui aqui, mas não tem lugar, porque não tem lugar, não está dentro da árvore, ele não está protegido. E eu te digo assim que ali fora, eu já estive fora da árvore e eu sei que não é fácil. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, passou um tempo e Deus usou o meu irmão para ir lá falar uma palavra para mim, no tempo de Deus, porque eu creio também que as coisas são no tempo de Deus. E Deus usou ele para ir lá. E naquele momento eu não precisava de nada. Por isso que eu digo para você, às vezes a nossa vergonha, a nossa arrogância, eu digo desse povo que está lá fora, fala assim, eu não vou voltar lá, vou deixar que alguém venha te mais. Eu falo assim, mas então vai sozinho. Como vai sozinho? Então você e eu não somos verdadeiramente batizados nesse Deus que nós pregamos. Porque então não vá sozinho. O pastor nem falou aqui uma coisa muito sábia no domingo, que nós que já somos mais crescidinhos espiritualmente, temos que ir lá, de repente, com carinho, porque o bebê é assim. Quando ele faz uma manhã, você dá um colo, você faz uma coisa, de repente, será que Deus não está querendo que nesse momento você vá lá e dá um colo? Fala, ô, vamos. Ah, mas o fulano tinha um cargo e tal. Deus falou isso comigo também. De repente, aquela coisa que ele tinha não vai ser, porque tem que ter tratamento também. Não vai ser vir sentar, sabe quando você quer entrar dentro do ônibus, já sentar na janela, porque o lugar é melhor para você sentar dentro do ônibus? Não, é tudo no tratamento de Deus. Você vai chegar e vai ser
e não